Características principais das respostas imunes adaptativas. Então, hoje, na nossa segunda aula, nós falaremos basicamente das respostas imunes adaptativas. Então, pegue o café de vocês e vamos conversar um pouquinho mais nesse segundo encontro. O que é imunidade adaptativa? E a gente sempre se faz algumas outras perguntas, porque muitos de nós confundimos entre adaptativa e inata. Ela se adapta a algo? É uma pergunta muito comum dos alunos. Qual a diferença entre imunidade humoral e imunidade mediada? O que é imunidade mediada por célula? Então vamos para o nosso segundo encontro do imuno em até 10 minutos. Antes de mais nada, lembre-se que você está no canal Alergo Imuno News, canal feito exclusivamente para a gente conversar sobre mitos de alergia, imunologia e algumas aulas de imunidade básica. Então se inscreve aí no canal, curte o nosso conteúdo se for bom para você. E vamos falar das características principais das respostas imunes adaptativas. Então, o sistema imune adaptativo, como ele funciona. Começando com esse quadro, um quadro do livro do Abbas, um quadro muito bom para a gente poder resumir tudo em relação à imunidade adaptativa. Ela tem especificidade, diversificidade, memória, expansão clonal, especialização, contração, homeostasia e não reatividade ao próprio. Então essa parte é importante para a gente quando a gente fala de cada uma das sequências, que garante a resposta imune ao micro-organismo específico. A diversidade ela pode fazer várias respostas a vários antígenos. A memória tem a habilidade de repetir, ter um combate contra várias infecções de forma repetida. A expansão clonal ela pode aumentar o número de linfócitos a partir de um mesmo antígeno, então ter memória a longo prazo com essa expansão. Ser específica a um único micro-organismo. Ter contração e homeostasia, então permite que o sistema imune se recupere a uma resposta inflamatória e mantenha novamente a homeostasia, a normalidade, e não reagir contra o próprio. O que é não reagir contra o próprio? É quando ele reage contra, se nós fôssemos reagir o tempo inteiro, teríamos doenças autoimunes constantemente, a todo momento, por toda a sociedade, o que não é uma verdade. Outro quadro muito bom, para vocês poderem relembrar, é como que a resposta imune adaptativa se desenvolve. Então, a resposta imune adaptativa normalmente ela começa ali nos primeiros dias após o contato com o antígeno, vai se passando algumas semanas, você tem uma resposta primária para você poder ter uma luta contra aquele antígeno que entrou em você, independente da sua origem, se ele foi de vírus, se ele foi de bactéria, de euminto, se ele foi de bactéria extracelular, protozoário, fungo. Depois dessa resposta, que se há a resposta produzindo IgM, IgG, gerando uma resposta de célula B, essa célula B vai reduzir a quantidade dela e vai se manter numa célula B de memória. Num segundo momento que você se exponha, ela vai voltar até essa resposta e vai manter uma resposta um pouco maior contra aquele antígeno durante aquele período. Então é basicamente o que as vacinas fazem. Primeiramente você recebe a vacina, pode ter uma reação contra a vacina e depois você tem uma imunidade a longo prazo. As células do sistema imune adaptativo basicamente são dois grandes grupos, o grupo dos linfócitos e o grupo das células apresentadoras de antígeno. Então a gente tem basicamente na pele as células das células apresentadoras de antígeno, as células de Langer, e algumas outras células que são essenciais para a gente poder pegar aquele antígeno na pele, pegar aquele antígeno na mucosa, levar ele até o linfonodo e apresentar o linfócito CD4. E como que a célula apresentadora de antígeno faz essa apresentação? Através do complexo maior de histocompatibilidade, o famoso MHC. Então a gente tem dois tipos de MHC, a gente vai ter aula mais para frente só para falar dos MHCs, e aí eu vou colocar esse um pouco mais detalhado para vocês. Então apresenta, a célula apresentadora de antígeno apresenta o TCD4, o TCD4 vai coordenar, é o grande general do nosso sistema imunológico, ele vai coordenar a resposta. Então por isso que o HIV, por exemplo, destrói tanto o CD4 e acaba gerando a doença relacionada à imunodeficiência secundária do ser humano. Ele envia informações CD4 e apresenta esse mesmo antígeno ao linfócito B, fazendo com que o linfócito B produza, num segundo momento, troque seu isotipo de IgM para IgG, ou IgM mantenha para IgM, ou para IgE, ou para outro antígeno. E esse linfócito B vai produzir anticorpos específicos para aquele anticorpo, para aquele antígeno. Então, um anticorpo específico para aquele antígeno. Outras células também vão responder diretamente ao TCD4, como os neutrófilos, os eosinófilos, os macrófagos. Então, o CD4 tem a capacidade de estimular eles, cada um deles dependendo do qual micro-organismo que ele deva entrar em contato. Se forem eumintos, vão ser os eosinófilos. Se forem bactérias extracelulares, fungos, protozoários, vão ser os neutrófilos. Se forem vírus ou bactérias intracelulares, o CD8 também participa dessa luta. Então, cada tipo de linfócito T
helper, T auxiliador, que nós falaremos também mais adiante, teremos uma aula também só para falar dos T helper, vão fazer uma informação direcionada para cada um das células que nós já conversamos sobre elas. Neutrófilos, macrófagos e eosinófilos estão na imunidade inata, mas também fazem parte da cascata através da imunidade adaptativa. Então, os linfócitos têm a capacidade de estimular essas células a atuar de uma forma mais específica e melhor. Além disso, os linfócitos CD4 estimulam os linfócitos Treg, reg de reguladores, porque eles vão frear o processo inflamatório. Nesse outro quadro, a gente consegue ver direcionado certinho o linfócito B. O linfócito B, a partir do momento que ele recebe informação do CD4 de qual micro-organismo, ele vai gerar os anticorpos que vão fazer a neutralização desse micro-organismo, fagocitose, ativação do complemento. Temos aulas para falar só dos anticorpos. O CD4, como a gente acabou de falar, pode ter uma reação e estimular macrófagos, neutrófilos, linfócitos B, eosinófilos. Os citotóxicos, entre eles, na adaptativa, o CD8. O CD8 ele vai ler essa resposta ao determinado antígeno e vai gerar um ataque direto, gerando a apoptose daquela célula que está infectada pelo antígeno. E o linfócito T regulador. Regulador esse que, a partir do momento que você já terminou a sua luta, terminou o combate, já passou por aquele processo de inflamação agudo, o linfócito Treg vai lá e suprime esses outros linfócitos, então reduzindo aquele processo inflamatório e não perpetuando a inflamação. O que é essencial, né? Porque se nós mantivéssemos a longo prazo o processo inflamatório, nós teríamos com certeza uma inflamação grave que poderia levar a uma sepse e à morte do paciente. E isso não ocorre em nossas infecções normais. Então, independente do tipo de micro-organismo, então vírus, eumintos, células, bactérias extracelulares ou intracelulares, a gente vai ter uma resposta dessa mesma magnitude e sequencial. Então, começa normalmente com o reconhecimento do antígeno. Célula apresentadora de antígeno leva até o linfócito B, que é o linfócito T, que é imaturo. O linfócito T imaturo também responde ao linfócito B, que é imaturo também. Imaturo porque eles nunca viram nenhum antígeno. Levam ao aumento, a expansão clonal desses linfócitos, eles se ficam específicos. A partir do momento que eles ficam específicos, há essa ativação dos linfócitos, produção de anticorpos e células T efetoras, então as T helper, que vão estar ali totalmente voltadas para aquele antígeno específico, vão lutar, vão fazer toda a eliminação do antígeno, então o nosso corpo vai fazer aquela batalha contra o antígeno, que vai durar em torno de 7 até 14 dias. Depois disso, com o aumento, vai ter uma contração na homeostasia estimulada pelo Treg. Os anticorpos são a base principal dessa resposta de linfócitos. Então, os linfócitos vão literalmente fazer uma luta usando anticorpos, fagócitos e células citotóxicas. Então, os anticorpos acabam se ligando a esses micro-organismos extracelulares na maior parte das vezes. Eles só vão atuar quando os vírus e as bactérias intracelulares estiverem de forma extracelular, promovendo tanto a fagocitose quanto a neutralização e destruição desses micro-organismos. Temos aula, como repetir, só de anticorpos no futuro. A fagocitose é essencial, ela utiliza os anticorpos e outras células, como as células T auxiliares, para aumentar essa resposta microbicida dos fagócitos. Os fagócitos vão pegar aquele micro-organismo e vão destruir eles dentro dos seus fagolisossomos. Falaremos também dos fagócitos no futuro. E tem essa conexão entre a imunidade inata e adaptativa. Já os linfócitos T, citotóxicos, destroem essas células infectadas. Então, o CD8 é o principal quando a gente fala da imunidade adaptativa. E na imunidade inata, a célula NK. Então, as referências para vocês lerem depois, tanto o livro do Abas, fica como referência para ajudar vocês a complementar qualquer coisa que tenha ficado de dúvida. Fico à disposição de vocês. Se quiserem perguntar, colocar alguma coisa no comentário, fiquem à vontade. Curtam, se inscrevam no canal. Então, as duas referências essenciais aqui para vocês. Espero ter ajudado vocês. Beijo e bons estudos.